Estamos de volta agora para o nosso segundo momento da nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Denisa, estou com você aqui nessa aventura de descobertas. E hoje, sexta-feira, dia de Descritores Saeb, na verdade, durante a semana toda, você e eu tivemos contato com vários escritores, não é mesmo? E hoje nós estamos trabalhando sobre dois gêneros, o gênero fábula e o gênero reportagem. Vamos continuar fazendo isso também no nosso segundo momento. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, como eu já falei para vocês, os dois gêneros que vamos trabalhar, ou seja, continuar trabalhando, é a fábula e a reportagem. Mas antes disso, nós temos aquele momento especial, que é o momento do nosso texto Fluência, com a nossa leitura cronometrada. Dia de sexta-feira, você e eu já sabemos, nós temos aquela leitura cronometrada, onde você vai pegar um relógio, vai pegar um cronômetro, um celular, pedir ajuda para o papai, para a mamãe ou para alguém, para o responsável, não é? E fazer o seguinte, você vai marcar 1 minuto, e nesse 1 minuto você vai contar quantas palavrinhas você consegue ler dentro desse minuto e também vai marcar, cronometrar em quanto tempo você consegue ler o texto da semana. O objetivo não é que você consiga ler rápido, não. Mas na verdade é que você tenha uma leitura agradável e compreensiva, tá bom? E na verdade essa questão da contagem do tempo é mais para a gente estimular a leitura dinâmica. Tá certo? Então vamos lá? Vamos para a nossa leitura. Hoje nós temos uma lenda, pessoal. E essa lenda é muito interessante. Quero que vocês aí, eu acredito que a maioria já conhece, mas quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Pé de garrafa. A lenda diz que o pé de garrafa é um bicho-homem, cujo corpo é coberto de pelos, exceto ao redor do umbigo, que tem a coloração branca, ponto que lhe é vulnerável. Seu pé é no formato de um fundo de garrafa, motivo esse que faz com que se locomova aos pulos, deixando no chão um rastro com marca de fundo de garrafa. Sua ocorrência é sempre à meia-noite. Segundo o relato dos caçadores, ouve-se apenas o grito que ecoa pelas matas. Solta fortes assobios para comunicar que é dono do território, podendo até hipnotizar aquele que se atreve a encará-lo. A vítima, que é pega pelo pé de garrafa, tem sua alma aprisionada em seu pé ou é devorado pelo monstro. As únicas formas de fugir do pé de garrafa é atravessando um ponto de água corrente ou acertando o umbigo do monstro. Gente, que história, hein? Já pensou você dar de cara aí com o pé de garrafa? Deus me livre, né? Mas a gente sabe que lendas são aquelas contações de histórias que passam de geração a geração, né? Tradicionalmente contadas do vovô para o netinho, para a netinha. E essas histórias, elas vão se espalhando por diversas regiões e muitas vezes ganhando versões diferenciadas em cada local. O pé de garrafa, como eu procurei aqui na internet, achei uma gravura, né? Para você observar. Mas lá na internet você vai encontrar várias versões aí das imagens, né? Dos desenhos em relação a essa lenda que é o pé de garrafa. Gostaram da nossa leitura? Então, pessoal, fica aqui a nossa dica para você fazer a sua leitura aí. Depois que você fizer a sua leitura, cronometrar seu tempo, tempo de leitura do texto e quantas palavras você consegue ler em 1 minuto, o que você vai fazer? Vai informar ao seu professor quais foram como é que você fez, em quanto tempo você leu o texto e quantas palavras você conseguiu ler em 1 minuto. Essas informações podem ser repassadas ou na plataforma, ou no WhatsApp, ou em sala de aula, porque já tem aluno que já está em sala de aula, não é mesmo? Então aí você vai, conforme o combinado com o seu professor, passar todas as informações para ele. Combinado? Vamos fazer a leitura? Então vamos lá, gente. Quero ver vocês todos lendo aí com bastante atenção.
Olha só, pessoal, vamos falar agora sobre os descritores SAEB, né? Com aquelas questões, aqueles textos que a gente está acostumado aqui a vivenciar toda sexta-feira. Nesta semana, durante toda a semana, estamos vendo os descritores SAEB, tendo contatos com vários gêneros textuais e hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre reportagem e também sobre fábula. E aqui estão os objetivos da nossa atividade. Identificar o assunto principal em reportagens e em fábulas. E também inferir características de personagens em fábula. Olha só, pessoal, agora nós vamos trabalhar um texto que você e eu já tivemos contato com ele lá no nosso Momento Fluência, algumas semanas atrás. Esse texto é intitulado como Batalhão do Bem. Quero que você preste bastante atenção, faça a leitura junto comigo com muita atenção, tá bom? Então vamos lá? Batalhão do Bem. Daniel, de 13 anos, decidiu usar seu tempo livre para participar de ações sociais. Nos reunimos toda semana para visitar creches para ver o que podemos fazer, conta Daniel. Em uma dessas visitas, ele e os amigos foram à creche Bela Vista e perceberam que seria ideal montar um parquinho onde as crianças pudessem brincar. A visita foi no final de maio, perto da festa junina. E aí a ideia veio. A festa junina da escola é beneficente, fala Daniel. Conversamos com a diretora e pedimos 50% da verba arrecadada para nosso projeto. Ela concordou. Dinheiro na mão, os alunos foram para a segunda etapa. Na internet, eles pesquisaram preços e brinquedos adequados para crianças de até 7 anos. Acabamos fechando com uma fábrica de um amigo de uma professora que deu desconto nos 7 brinquedos que escolhemos, diz Daniel. E foi um descontão, mais de R$1.000. Foi uma boa compra, resume o aluno. A reportagem foi retirada do jornal Estado de São Paulo, o trecho lá, a seção das crianças, tá bom? Então vamos agora para uma questão sobre essa reportagem. Vamos lá? Nós sabemos que um dos objetivos da nossa atividade é exatamente saber, descobrir qual é o assunto principal do texto, né? Para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que ler o texto com atenção, observando aquilo que vai se repetindo durante todo o texto. Então, nós vamos fazer exatamente como nós vínhamos fazendo na aula anterior. Você vai ter as alternativas, eu vou te dar um tempinho para você reler o texto, refletir, escolher sua alternativa. Depois nós corrigimos e vamos para o texto novamente e encontrar fatores que comprovam o assunto principal do texto. Então vamos fazer assim? Temos aqui as alternativas, olha só. Qual é o assunto principal do texto, gente? Letra A, adolescência. B, ações sociais. C, festa junina. Ou letra D, creches públicas. O que você acha? Tempo para você pensar, voltar para o texto, escolher sua alternativa. E já a gente volta para corrigir a questão. Olá, pessoal! Vamos conversar juntos sobre essa questão mais uma vez. Qual é o assunto principal dessa reportagem? A reportagem Batalhão do Bem? Então vamos lá, nós temos as 4 alternativas aqui e nós vamos agora para a resposta. Vamos lá, olha só. A reportagem, aliás, o assunto principal do texto é ações sociais. O texto, a reportagem vai falar sobre ações sociais. E agora nós vamos para a reportagem em si identificar
todas essas partes que comprovam a nossa resposta. Vamos lá? Olha só, gente, nós temos aqui, bem no início da nossa reportagem, falando o seguinte, olha. Daniel, de 13 anos, decidiu usar seu tempo livre para participar de quê? De ações sociais. O que são ações sociais, gente? Ações sociais é quando existe uma organização de algumas pessoas visando melhorar a sociedade de alguma forma. Lembra que na outra aula nós falamos sobre uma ação social muito importante, que é um trabalho voluntário, que fazia roupas, né, para crianças carentes? Então, é uma ação social, é quando você se movimenta para melhorar a sociedade, a comunidade de alguma maneira. O Daniel, que é do nossa reportagem de agora, né, esse garoto de 13 anos, um adolescente, ele também decidiu participar de ações sociais. E aí nós vamos continuar verificando aí como é que esse assunto está em todo o nosso texto. Olha só o que o Daniel fala, gente. Nos reunimos toda semana para visitar creches para ver o que podemos fazer, conta Daniel. Então, a gente já percebe que a ação social onde o Daniel é inserido, eles têm o objetivo de visitar as creches e lá nessa visita, eles vão perceber o que eles estão precisando na creche. Olha como é que é interessante, não é? É você estar indo ao lugar para perceber a necessidade daquele lugar. E é isso que o Daniel e os seus amigos, seus companheiros desses projetos, eles fazem. Vamos continuar. Olha só, ele e os amigos foram à creche Bela Vista e perceberam que seria ideal montar um parquinho onde as crianças pudessem brincar. Então, aqui, nessa visita a esta creche, Daniel e seus amigos já tiveram aí a percepção do que seria necessário fazer naquela creche. E o que seria necessário de acordo com o texto? Montar um parquinho com brinquedos onde as crianças pudessem brincar. E aqui nós vamos continuar observando aqui o que a reportagem fala. Conversamos com a diretora e pedimos 50% da verba arrecadada para o nosso projeto, a ação social, lembra? Então, a diretora concordou e aqui, olha só, acabamos fechando com uma fábrica de um amigo de uma professora que nos deu um desconto nos 7 brinquedos que nós escolhemos, diz Daniel. Então, eles fizeram todo esse movimento, né, para conseguir comprar os brinquedos para a creche. Então, gente, é muito interessante, pessoal. Vamos para outra reportagem? Vamos lá? Nós temos uma reportagem agora cujo título é Animais de estimação podem trazer mais bem-estar durante isolamento social. Reportagem do RJ2 mostra como moradores do Rio de Janeiro estão combatendo a solidão e aliviando outros sintomas causados pelo distanciamento obrigatório para evitar a proliferação da Covid-19. Especialistas da área de saúde alertam que o isolamento social obrigatório, consequência da pandemia da Covid-19, pode provocar angústia, frustração e até depressão em alguns casos. Muitas pessoas vêm sofrendo nesse período pela falta de contato com outras pessoas de fora de seu núcleo familiar. Para combater a solidão e a saudade do contato físico, algumas dessas pessoas podem contar com a ajuda de seus bichinhos de estimação. Para a veterinária Rita Erickson, a presença de um animal de estimação em casa pode aliviar a angústia e amenizar outros problemas decorrentes do isolamento. Muitas pessoas que estão em quarentena me mandam mensagem dizendo o que seria de mim sem meu cachorro ou sem meu gato. Você ter esse carinho ao lado não tem preço, comentou a veterinária. Olha só, pessoal, e os animais de estimação, eles têm sido realmente grandes companheiros durante toda
todo esse período de pandemia que nós estamos atravessando desde o ano passado, não é? Então agora nós vamos para a nossa questão, tá bom? O texto fala sobre a importância dos animais de estimação. Letra A, no combate ao Covid-19. B, que foram abandonados. C, que sofrem maus tratos. Ou letra D, durante o isolamento social. O texto fala sobre a importância dos animais de estimação, mas em relação a quê? Nós temos essas 4 alternativas. Você tem o texto aí e vai agora fazer aí uma pequena reflexão sobre o texto, reler aí alguns trechos e escolher sua alternativa. Logo após, nós voltaremos para fazer a correção da atividade. Vamos lá? Vamos lá, gente? Então, vamos aqui voltando para a nossa questão, para a gente observar as alternativas, corrigir a questão e depois a gente vai para o texto para fazer aí os nossos comentários, a nossa análise, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Por que os animais de estimação são importantes nessa reportagem, de acordo com a reportagem? Eles são importantes no combate ao Covid-19, eles ajudam a combater a doença? Eles são importantes porque eles foram abandonados, é por isso? Eles são importantes porque sofreram maus tratos? Ou eles são importantes porque eles estão ali como companhia durante o isolamento social? Que alternativa você escolheu? Vamos para a nossa resposta? Vamos lá? Olha só, gente, letra D, a nossa alternativa correta. O texto fala sobre a importância dos animais de estimação durante o isolamento social. Então, nós vamos observar aqui no texto que existem vários pontos que comprovam a nossa resposta. Olha só. O próprio título do texto fala sobre isso, que diz assim: animais de estimação podem trazer mais bem-estar durante o isolamento social, né? Porque quando você está sozinho, sem poder ver os familiares, os amigos, mas ali em casa tem um gatinho, tem um cachorrinho que faz companhia para você. Então, melhora o ambiente, melhora aí o seu humor. Além disso, lá no primeiro parágrafo, nós temos o seguinte, olha só. Especialistas da área de saúde alertam que o isolamento social obrigatório, consequência da pandemia da Covid-19, pode provocar angústia, frustração e até depressão em alguns casos. Então, o isolamento social provocado pela pandemia, porque foi necessário o isolamento, infelizmente também ele provocou outras situações como depressão, né? E outras situações como angústia, frustração, tristeza, solidão, tudo isso, né? Os animais de estimação colaboram para que não tenha tantos esses sentimentos e essas doenças. Então, vamos continuar. Para combater a solidão e a saudade do contato físico, algumas dessas pessoas podem contar com a ajuda dos seus bichinhos de estimação. Olha só, gente. Então, os bichinhos de estimação, eles são importantes exatamente no combate à solidão, à saudade, de estar ali com alguém, compartilhando momentos. Então, os bichinhos de estimação ajudam e muito nesse sentido. A presença de um animal de estimação em casa pode aliviar a angústia e aliviar outros problemas decorrentes do isolamento. É verdade, não é? E também nós temos aqui mais uma fala que diz assim: muitas pessoas que estão em quarentena me mandam mensagem dizendo: o que seria de mim sem meu cachorro ou sem meu gato? Então, pessoal, a nossa resposta aí está, aliás, a nossa atividade, nossa questão está respondida, né? Letra D é a resposta certa, tá bom? Então, vamos continuar aqui, mas agora nós vamos falar sobre uma fábula. O leão, o urso e a raposa. Vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá? Um leão e um urso, tendo encontrado um filhote de veado, puseram-se a disputá-lo. Enfrentaram-se de modo terrível até que finalmente, tomados de vertigem, jaziam semi-mortos.
Uma raposa que passava, como os visse abatidos e o filhote no meio, pegou-o e foi-se embora, passando entre os dois. E eles, não conseguindo levantar-se, diziam: infelizes somos nós, já que foi para uma raposa que nos desgastamos. Moral da história: a fábula mostra que com razão sofrem aqueles que veem qualquer um aproveitar-se dos frutos do seu próprio trabalho. Olha só, né, gente? O leão e o urso brigaram tanto pelo filhote, que acabaram ficando tão cansados que de repente quem foi que apareceu? A raposa. E aí a raposa pegou o filhote, que era o motivo da briga do urso e do leão, e foi embora com o seu alimento e deixou aí o urso e o leão cansados da briga e ainda sem o alimento. Então vamos aqui fazer um pouquinho aqui de reflexão sobre essa fábula. Na fábula podemos descrever a raposa como um animal. Letra A, esperto. B, distraído. C, medroso. Ou D, amável. Tempo para você pensar e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa resposta, tá bom? Vamos lá, pessoal! É muito interessante esses personagens de fábulas, porque alguns desses animais, eles já têm um estereótipo que a gente já de longe, mesmo antes de ler a fábula, a gente já consegue imaginar mais ou menos o que vai acontecer. E é o caso da raposa, não é, gente? Inclusive, nós falamos na aula anterior, no primeiro momento, sobre exatamente o personagem da raposa nas fábulas, que é aquele animal que sempre vai querer tirar vantagem de alguma situação. Então vamos lá, pessoal, olha só. A letra A é a nossa resposta correta. A raposa pode ser descrita nessa fábula como um animal esperto. Por que ele é esperto? Por que esse animal é esperto? Porque ele, no meio da briga, aproveitou todos os envolvidos que estavam super cansados, sem ação para nada, e pegou o filhote, né? Pegou a presa, o alimento e levou e foi embora. Então é isso, gente, olha só. A raposa foi esperta, pois ao perceber o cansaço do leão e do urso, pegou o filhote e foi-se embora, não é verdade? Aqui no texto nós observamos um trechinho que vai comprovar pra gente essa característica da raposa. Uma raposa que passava, como os visse abatidos e o filhote no meio, pegou-o e foi-se embora, passando entre os dois. Olha como a raposa é esperta. Ela viu que o urso e o leão estavam super cansados, abatidos, não podiam fazer nada. Então ela disse assim: então vou passar ali, vou pegar o filhote e levar para mim e vou me embora. E foi exatamente isso que ela fez. Ela foi esperta. E essa é uma característica da raposa na fábula. Vamos continuar? Vamos falar agora sobre o urso e o leão da fábula. Eles podem ser descritos como animais espertos, exaustos, medrosos ou amáveis. Tempo para você pensar e já já a gente volta com a resposta. Vamos lá, pessoal, vamos voltando aqui para a gente observar aqui quais são as características do urso e do leão. Eles são espertos, eles são exaustos, eles estão aí exaustos, eles são medrosos ou amáveis. Qual é a característica que mais define, que melhor define esses dois personagens da fábula? Vamos para a nossa resposta? Gente, nós podemos descrever o urso e o leão como animais que estão
exaustos, eles estão bastante cansados por conta da grande briga, da luta que eles travaram por causa do filhote. Então, pessoal, olha aqui. O leão e o urso, eles estavam tão cansados de brigar que nem perceberam a raposa se aproximar e levar embora a presa, ou seja, o filhote pela qual tanto lutaram. Então aqui na nossa fábula nós podemos destacar um trecho. Olha só esse trecho aqui que eu destaquei para você. Enfrentaram-se de modo terrível até que finalmente, tomados de vertigem, jaziam semi-mortos. Então, a briga foi tão intensa, que um caiu para o lado e o outro caiu para o outro lado. E ninguém ficou com o prêmio, que era o filhotinho, e a raposa chegou e levou. Esperta a raposa, e o urso e o leão estavam exaustos, cansados. Vamos para a outra fábula agora? Vamos lá? O cavalo e o asno. Um homem tinha um cavalo e um asno. Enquanto andavam por uma estrada, disse o asno ao cavalo: pega uma parte da minha carga se queres que eu viva. O outro não atendeu e o asno caiu e morreu de fadiga. O dono então colocou tudo sobre o cavalo, mesmo a pele do asno. E o cavalo, gemendo, gritava: ai de mim, infeliz, o que me aconteceu, miserável? Com efeito, por não querer carregar um peso leve, eis que levo tudo até a pele do asno. Moral da história: a fábula mostra que se os grandes se aliarem aos pequenos, uns e outros terão sua vida salva. O cavalo não pode ser descrito como, olha só, gente, egoísta, prestativo, indiferente ou orgulhoso. Já temos aí a resposta. O cavalo, ele não vai poder ser descrito como alguém prestativo. Por quê? O cavalo, ele não foi prestativo porque ele não se dispôs a ajudar o asno a levar uma parte da carga do colega. O cavalo foi egoísta, indiferente, orgulhoso. Não é verdade? E aqui a gente observa, olha só, disse o asno ao cavalo: pega uma parte da minha carga se queres que eu viva. O cavalo não atendeu e o asno caiu e morreu de fadiga. Então, pessoal, nós vemos aqui, após a morte do asno, como é que o cavalo se define? Nós temos aqui as alternativas, olha só. Inteligente, esquecido, bonito ou infeliz. A alternativa correta é: o cavalo se define no texto como infeliz. O cavalo se declarava infeliz após levar toda a carga do asno, inclusive a pele do animal morto. E nós temos essa fala do cavalo na fábula, que diz assim: ai de mim, infeliz, né? Agora, gente, nós temos a atividade para casa. Vocês vão ter a fábula A Raposa e o Cancão para vocês responderem, tá bom? As duas questões. Temos a primeira questão. No final da história, a raposa foi cuidadosa, corajosa, ingênua ou esperta? Questão número 2. De acordo com o texto, como o Cancão ficou quando se molhou na chuva? Feliz, triste, alegre ou animado? Você vai ter que ver lá na fábula para saber como é que eles ficaram, tá bom? Temos também a fábula O Rato do Mato e o Rato da Cidade. Temos 3 questões. Questão 3. Ao convidar o ratinho pobre para ir para a cidade, o ratinho da cidade foi arrogante, solidário, egoísta ou malvado? Questão 4. A vida na cidade mostrou que os 2 ratinhos são mansos, grandes, pequenos ou medrosos? E questão número 5. Qual é o assunto da fábula, do texto? Correr alguns perigos que não vale a pena, a vida na cidade é muito boa, a vida no campo é muito boa, ou vale a pena morar na cidade? Você vai ter que ler a fábula para responder essas questões. E nós temos também outra fábula, que é A Galinha e os Ovos de Ouro. Você vai ler e responder a questão 6. De acordo com o trecho, quanto mais rico ficava o fazendeiro, mais dinheiro queria. Entende-se que o fazendeiro era
Ansioso, nervoso, cuidadoso ou ambicioso? Você volta no texto para descobrir a alternativa correta, tá bom? E por último, nós temos a fábula O Pastor e Seus Carneiros e a questão 7. De acordo com o texto, os carneiros foram gentis, ingratos, bondosos ou orgulhosos? Leia a fábula e volte para responder a questão de número 7. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante, aprendam muito, entreguem o seu para casa para o seu professor na data prevista, dentro do prazo, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!